Muito bem, seja bem-vindo em nome de Jesus, nessa tarde fria. Que Deus abençoe você por estar aqui. Irmãos, hoje nós vamos em pouco tempo e poucas palavras falar um pouco que para mim é o melhor presente que Deus dá para mim e para você. É a vida. Ou você acha que tem outro? Aqui, nessa viagem nossa, é uma viagem. Estamos numa viagem. Mas se tem algo, irmão, aqui nesse planeta que Deus nos dá, palavras não tem como explicar isso. É o dom da vida. Por isso que esse hino aqui tem uma estrofe que fala que só tua palavra é que nos dá vida. Eu não sei quantos dos irmãos já estudaram um pouco sobre Billy Graham. Billy Graham morreu com 91 anos, foi 92. E eu não sei quem acompanhou o funeral desse grande pregador batista. O presidente dos Estados Unidos fez um discurso que eu confesso para você, eu não sei falar inglês, mas tinha alguém traduzindo. Muito emocionante. Billy Graham. A igreja adventista admira muito a sua literatura. Eu gosto muito de ler sobre Billy Graham. Irmãos, você não escolheu nascer. Eu não escolhi estar aqui. Eu estou falando vida. Por isso que é um presente de Deus. E quando Deus permitiu o nosso nascimento, foi com propósito. Eu e você, meu irmão, estamos aqui nessa caminhada com propósito. Você não nasceu para viver uma vida sem propósito nenhum. Eu passo ali na Praça da Sé todo dia e eu confesso para vocês, eu fico olhando aquela multidão de jovens, de pessoas, e eu fico me perguntando qual é o sentido da vida para essas pessoas aqui. Outros que o tempo, nós vamos ler o texto, mas eu já vou antecipar ele. Quando Tiago ele fala que a nossa vida aqui é como uma neblina, é que passa muito rápido. Eu quero que você observe a beleza que Deus está te dando, o dom da vida, para mim e para você. Mas observe que ele está passando muito rápido. Interessante quando eu me olho no espelho, mesmo que ninguém me ache bonito, mas eu me acho o homem mais bonito da vida. É, bonito, né, irmão? Bonito. É, a Janete também acha. Acredito que acha. Tem gente, irmão, que não se ama a si mesmo. Sabia disso? Tem alguém que nem aceita ele mesmo. Que Deus tenha misericórdia. Mas se tem algo que você tem que olhar para você e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me concedeu o dom de viver. Mas o tempo é um inimigo. Passa rápido, irmão. Tiago, ele fala isso, neblina. Faz essa comparação, né? Ele quis dizer, ele está querendo dizer, ó, o seu tempo é como uma neblina, ele passa muito rápido. Eu não sei quanto de você já parou para pensar assim, meu Deus,
Eu poderia ter feito isso há 10 anos atrás. Não fiz. Passou. Não volta. Muitas pessoas começam a compreender o sentido da vida quando o tempo já passou. Olha que conselho sábio de Salomão. Quando ele diz assim, ó. Lembra-te do teu Criador nos dias do quê? Da tua mocidade. Eu não sei se foi para o Nelson que eu já falei. Já falei para algumas pessoas. Hoje eu tenho 48 anos. Desse presente maravilhoso que Deus nos dá aqui. Eu tenho uma impressão, irmão, que o que eu já vivi não vivo mais. Pare e pense sobre isso. Às vezes a correria da vida, a preocupação, os problemas, as dificuldades, irmão, não nos leva a pensar sobre esse presente que Deus nos deu. Que deve valorizar, que devemos cuidar. Tem gente que não... Ele acha assim, quando a Bíblia ela fala que o filho, você não deve comer isso aqui. Deus está dizendo que Deus está falando para mim e para você, que o tempo aqui, Ele quer que você viva melhor. Só que é o contrário. As pessoas têm uma noção de vida, vamos curtir. Vamos beber. Outros é no vício. Outros, sei lá, é no prazer. Mas isso não é o propósito de Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A partir do momento que eu e você passam a ter esse contato com esse Deus maravilhoso, a vida, ela tem sentido. Por que foi que eu citei aqui Billy Graham? Eu ganhei de um amigo meu algumas literaturas desse grande homem, pregador batista. E ele falando sobre vida, irmão, olha o que ele diz. A vida é feita de escolhas. Deus lhe deu. Deus deu para você o dom de viver, mas Ele te deu a liberdade de escolher o que você faz com ela. E ele continua dizendo que nós nos arrependemos de algumas e outras coisas não. Somos o que escolhemos ser. Isso foi uma declaração de Billy Graham. Há 20 anos eu não conhecia a verdade. Aliás, há 20 anos eu conheço. Então, a nossa vida, quando tem um contato com esse Deus maravilhoso, esse conhecimento, a nossa vida aqui, ela começa a ter outro sentido. E aí você começa a entender o que é a vida. Tem outro autor que ele diz que a nossa vida é muito curta aqui. Quer ver uma confirmação disso? Abra sua Bíblia no livro de Salmo. Salmo 90. Salmo capítulo 90. Verso 10. Aqui é uma grande verdade. Grande verdade. 90:10 diz: os dias da nossa vida sobe a 70 anos. Ou, em havendo vigor a 80, nesse caso, o melhor deles é o quê? Canseira e o quê? Infarto. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Eu vi aqui, alguém falando aqui, quando o César estava aqui, falando lá do Éden.
O propósito de Deus, irmão, não foi limitar a vida do ser humano em tempo. Não. Quando Deus nos criou, lá no caso dos nossos primeiros pais, foi para ter vida e vida em abundância. Uma vida plena. Aí quem foi que reinou? O pecado. E aí, aqui, esse grande homem de Deus, usado por ele, diz que a nossa vida aqui é 70. Vamos lá, 70. Aqueles que chegam em 80 já é de cansaço e dor. Aí eu gosto de brincar aqui com alguns. Tá vendo aí o seu papai ali, que eu gosto de brincar com ele. Isso, Anésio. Irmão, a nossa vida, meu irmão, aqui é a vida, é uma realidade nossa aqui. Eu já falo para a Janete que eu já estou começando a sentir algumas dorzinhas. Aí você passa o dia trabalhando, o rei está ali também, não vai escapar não, hein, rei? Chega aí. Ou seja, olha como a Bíblia é clara com relação a esse assunto. Mas isso aqui, irmão, foi propósito de Deus? Não. Não. Isso nos faz refletir. Qual é o sentido da vida? E aqui tem um autor que ele faz uma pergunta. Quem é você? Você já parou para pensar? Quem é você? Tem gente que é orgulhosa e bate no peito e acha que é alguma coisa. Irmãos, nós somos uma neblina. Eu não sei quantos de vocês estudaram, já viram, não sei se o Sérgio, provavelmente o Sérgio sim, sobre aquele grande homem, o Braille, o criador lá do Braille, o ceguinho lá que fez a... Irmão, aquele camarada quando estava pertinho de morrer, ele disse, olha, ele ficou cego, criança, subindo lá num banquinho, o pai dele trabalhava lá com costuragem de couro, e um acidente aonde veio a cegueira, ele era uma criança ainda. E foi ele que deu início aí ao Braille, leva o nome dele. E quando ele estava bem pertinho dos seus últimos dias, ele disse assim, morro feliz, porque tive uma vida útil. Irmãos, pare e pense sobre isso. Temos que ter sentido na vida. Não podemos levantar um dia após dia sem sentido nenhum. Devemos ter propósito. A mesma coisa, não é errado. Eu acho bonito quando alguém chega perto, alguém diga, irmãos, eu comecei um curso e quero ir até o fim. Propósito. Uma meta. Pode até acontecer alguma coisa ali, mas ele começou com um propósito. Eu quero chegar lá. Você sabe por que muitos de nossos irmãos estão desanimados? Não tem propósito. Irmãos, se o nosso propósito, um dia, eu, você, nós, casemos com Cristo, foi com propósito. Eu acredito que quando uma pessoa, um homem e uma mulher, eles se casam com propósito. Eles se casam com propósito. Pode até acontecer alguma coisa, mas eles têm que ter um propósito. A nossa caminhada cristã tem que ter um propósito. Eu não posso viver uma vida cristã de sábado a sábado, sem propósito nenhum. Eu tenho que ter um propósito. Principalmente, Cristo vai voltar. Mas o que isso para mim é tão importante? Por que isso para mim é importante? Propósito, irmão. A vida tem que ter propósito. Eu não posso brincar com ela. Tem alguns que questionam a Deus quando Ele pede e dá alguns conselhos. Quer ver alguns deles? Por exemplo, você sabia que o propósito da sua vida não está numa religião?
Não. Você tem que saber que um propósito da nossa vida não está em torcer pelo time de futebol. Eu e você tem que saber, meu irmão, que a nossa vida não está em propósito em perder tempo jogando piada. Não. A nossa vida como cristão tem um propósito, não é nos negócios. Não. A minha vida como cristã não tem um propósito em prazer da vida, porque eles acabam. Também não. O nosso principal propósito da vida, irmãos, não está em ter prazer em vício. Não. E esse vício aqui, eu não estou me referindo talvez a algo que nesse tempo que nós estamos vivendo, agora, nessa época, está lá fora. Não. Talvez o vício na pornografia. O prazer na pornografia. O prazer em filme que não deve. Deus não nos chamou, irmão, para perder tempo sem propósito. Eu me preocupo com isso, porque o tempo perdido hoje, ele não volta mais. Não tem como voltar mais. Eu lembro que uma pessoa, quando ficou sabendo que a nossa querida irmã Josefa faleceu, essa pessoa estava lá em casa. Eu tinha preparado uma vigília no sábado à tarde. E foi exatamente no sábado à tarde que a irmãzinha morreu, a irmã Josefa. E a irmã que estava lá, quando o irmão Jair me ligou, eu lembro das palavras até hoje, ele me ligou, que eu pedi para ele me ligar. Eu acredito que foi uma das primeiras pessoas que ele ligou da igreja. E ele disse: irmão Edivaldo, Deus levou para si uma flor. A pessoa que estava do meu lado, que eu fiquei parado. E eu falei: gente, a Janete estava comigo e a irmã estava comigo, a outra. A irmãzinha acabou de falecer. A pessoa que estava do meu lado, meu Deus! A irmã Josefa faleceu. Meu Deus, eu tinha que falar uma coisa para ela e não falei. Irmãos, não podemos nos esquecer que eu e você estamos limitados no tempo. Se você tem que falar alguma coisa para alguém, obrigado meu irmão, para alguém, não deixa o tempo passar. Porque o tempo está passando muito rápido. Aproveite o tempo, então fale. Não tenha medo, fale. E essa irmã ficou preocupada, sabe por quê? Teve uma situação na classe da escola sabatina, que houve um desentendimento com essa irmã. E foi uma semana anterior, num sábado anterior. A gente ali na classe, né? E teve um desentendimento ali, tá, uma coisinha. E a irmã Josefa, né? Ficou um pouco chateada devido ali à situação que ali foi criado. A irmã reconheceu, mas foi tarde. Queridos, não deixe para você fazer algo na tua vida hoje. O que você tem que fazer hoje, faça hoje. Não deixe para amanhã. Porque passa muito rápido. Né, Marcão? A vida passa muito rápido. E como passa? A questão da vida, Deus, ainda ontem aqui Sérgio falou que Deus soprou. É um presente, por isso que é Ele que deu, então é um presente de Deus. Mas Deus não fez isso, meu irmão, para você e eu estar estragando esse dom maravilhoso que Deus nos deu. Tem muitos que estão fazendo da vida como se ela fosse eterna aqui. E nós não somos eternos aqui. Nós estamos aqui, volto a repetir, estamos em uma caminhada. Para confirmar o que eu te falei, abra em Tiago, capítulo 4. A Bíblia em Tiago 4, 14.
Isso que eu acabei de falar para você, o apóstolo Tiago confirma. Capítulo 4 de Tiago, e o verso 14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. E aí tem uma vírgula. O que é a vossa vida? Olha que coisa interessante. O que é a vossa vida? Aí o verso, quando você continua lendo o verso aí, ele diz que a nossa vida é uma neblina. Olha que coisa interessante. Um dia você foi um bebezinho. E hoje, Sérgio, você está com cabelos brancos, está igual ao seu pai. Está igual a sua mamãe. E eu estou igual ao meu pai, sem cabelo e branco. Observe, meu irmão, a neblina sua e minha está passando. O gozo nosso, olha como é complexo esse assunto. Não é aqui. O nosso prazer maior não é aqui. Os momentos mais felizes que nós passamos aqui como família, mas eles passam. Eles não voltam mais. Eles passam. E a nossa vida está assim, é uma adrenalina. Não percebemos isso. Mas observe, a cada segundo, a cada minuto que eu e você passamos, não vamos passar mais. Eu me preocupo com isso, viu, meu irmão José? Eu me preocupo. Eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu falei para os irmãos, o irmão Samuel, o pai do Marcos, foi internado numa clínica. E toda a família do pai do Marcos, essa doença, Alzheimer. O ano passado, a irmã dele morreu na cidade de Tiradentes. Todos os irmãos do irmão Samuel tiveram esse problema. Sábado passado, o Marcos teve que sair lá de Pouso Alegre, Minas Gerais, correndo. A velhinha tomou uma surra do irmão Samuel. Os braços dela, tudo roxo. Ela foi segunda-feira, ela foi terça-feira, lá no serviço. Não foi o irmão Samuel que fez isso. A agressão da doença. Os medicamentos tomando. Aí chegou um ponto que a velhinha ligou desesperada, disse, eu não consigo mais ficar. Quebrou a televisão. E aí o Marcos trouxe para o apartamento dele ali no centro. Também não conseguiu ficar. Com medo dele abrir a janela e cair lá embaixo. O Marcos mora, o apartamento do Marcos é no 9º andar. E aí ele até me chamou, chegou lá desesperado, vamos aqui no banheiro. Chegamos lá no banheiro, nos joelhamos, vamos orar para Deus preparar um lugar para mim colocar meu pai. Mas a oração que ele pediu foi, eu devo fazer isso? É meu pai. Aqueles piso que está na galeria foi o irmão Samuel que colocou. Foi ele que colocou. A gente orou, convidamos o irmão do Marcos, que é pastor, e vamos orar para um lugar. O Marcos passou de segunda a quarta-feira sem dormir e não ia no restaurante. A gente que tomou de conta, disse, deixa comigo aqui que a gente toca um negócio aqui. A Ivone não podia ficar com ele, a Ivone com o sogro, por causa da agressão. E não dormia, o medicamento já não estava fazendo mais efeito. E o Marcos, vamos orar. Mas a pergunta que ele fazia é certo eu colocar meu pai num... Né? A gente orou. Quando foi na terça-feira, ele ficou sabendo de uma clínica que é de uma irmã nossa, de uma igreja. Ele fala, não sei se é Vila Guilherme.
é de uma igreja aqui da Paulista Leste. Ficou sabendo que tinha essa clínica aqui no interior de São Paulo, que só cuida de idoso nesse estado. Orou, ele tomou conhecimento, pegou o endereço e foi lá. É uma fazenda, um lugar muito lindo, muito maravilhoso. Mas a pergunta era: devo internar meu pai? Se coloca lá no lugar do filho. Mas chegou lá, conversou. O lugar, irmão, devido à situação do irmão Samuel, o dinheiro bem alto. E bem altinho. Mas aí, como a mulher conhece o Marcos, conheceu ele, e daqui a 15 dias, por uma coincidência não, o Marcos vai estar na igreja da irmã fazendo uma semana lá. Ou seja, tudo foi preparado por Deus. Disse: não, irmão, eu vou te dar um desconto. E quando foi quarta-feira, eles foram na terça, quando foi quarta-feira, eles levaram o irmão. Deus deu a resposta para o irmão Samuel, para o Marcos, em um vídeo, na hora que o Bruno estava gravando, tirando a barba do velhinho, lá no apartamento. E o Marcos no banheiro orando. Interessante o testemunho. Quando ele vir aqui, ele vai contar. Como foi preparado por Deus? Quando quarta-feira chegou, o irmão Samuel não estava comendo com as mãos. Nada, um bebezinho, irmão. As necessidades deles já... Ou seja, entenda o que eu quero dizer. Quando o irmão Samuel chegou lá na quarta-feira, a irmã disse: olha, Marcos, o que nós puder fazer pelo seu pai, vamos fazer. Primeira coisa que eles fizeram, irmão, diminuir os medicamentos. Tudo pela fé. Isso foi na quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, o Marcos ia visitar, ela ligou dizendo: não é para vir. Segura um pouco aí. Deixa o seu papai aqui. Olha como Deus é maravilhoso. O irmão Samuel, na sexta-feira, já estava comendo por conta própria. O tratamento lá, todo natural. Tudo natural. Imagine, é uma fazenda enorme. Está lá no meio dos outros velhinhos. Até a irmã brincou: ó, já vou arrumar uma namoradinha para ele aqui. Que tem um monte de velhinha lá. Então foi propósito de Deus que o irmão estava lá. Mas aí, irmão, a gente começa a fazer algumas perguntas. E aí, os questionamentos. Um homem que construiu um monte de igreja, Pires de Ávila, Guaianazes, ajudou um monte de gente, o irmão Samuel. Era dessa forma. Eu pedi: irmão, vamos lá na igreja, aquela pressa aqui, que ia ter às 15h com o pastor Dermival e o Josué de Castro aqui, e a igreja estava no grosso, tinha que ter piso, e ali, e eu falei: irmão, tem como? Ele largou lá e veio. Pôs aquilo ali. E agora, quando você olha para um irmão, que está, irmão, ficando só o osso, devido à doença, um homem que já fez várias semanas de oração aqui, um homem consagrado, que para você, só para você ter uma ideia, teve uma noite aqui em Guaianazes, que o pastor estava pregando, isso faz 17 anos atrás, o pastor estava pregando, na hora ali da pregação, uma irmã foi usada pelo diabo, o irmãozinho Samuel, foi convidado. Quando chegou lá, você já viu uma pessoa possessa? Sabe como é que ela fica? O diabo é vergonhoso, irmão. O diabo é complicado. Ele não sabe o futuro, mas ele sabe de tudo que aconteceu no passado. Começou a falar. Aí o irmão Samuel, ouvindo tudo aquilo ali, disse: irmãos, vamos ajoelhar e ninguém abre a boca. Vamos dar as mãos aqui. E eu quero que todos os irmãos que estejam aqui façam oração de confissão de pecado. De pecado.
mas não abra a boca. Irmãos, ajoelharam. E uma pessoa possessa, ela sai arrebentando tudo. Começaram a orar. E quando começou em pensamento a oração, se eu fechar meus olhos aqui e essas lâmpadas começarem a piscar, dá para mim sentir que está acontecendo isso. Foi exatamente essa cena. Depois que os irmãos pararam de orar, a irmã estava deitada no meio deles. Um homem de oração, irmão. E aí, quando a gente olha para o irmão Samuel, vem a pergunta: Senhor, qual é o propósito da vida? Mas eu te digo, irmão, se Deus permitiu, é que Ele sabe de todas as coisas. Agora pense em você e eu penso em mim. A nossa vida aqui é uma neblina. O que aconteceu com ele, pode acontecer comigo. E o nosso tempo, como é que está? O meu desejo, irmão, é que a gente, no nosso dia a dia, procura meditar sobre esse presente que Deus nos deu. E que Deus nos está dando, que é o dom da vida. E um dia, eu já falei isso para a Sofia, um dia, quando Deus me chamar daqui, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: o irmão Edivaldo foi isso aqui. A gente costuma falar, irmão, que as pessoas foi útil quando está morto. Fala em vida. Que morto não está ouvindo. Eu não sei um dia que legado a minha filha vai olhar para mim e vai falar para os outros. Mas pense nisso. Como é triste uma pessoa morrer e as outras que ficaram observar e ver. Não fez nada, sei lá. Passou a vida e não teve sentido. Eu quero que a minha vida tenha sentido aqui, porque senão não faz sentido ser cristão. Não é verdade? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo presente da vida que o Senhor nos dá. Não queremos, Senhor, que esses dias que Deus nos dá aqui nesse mundo sejam em vão. Porque temos um propósito. Deus permitiu que a gente nascêssemos, mas com um propósito. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ver qual é o sentido da vida aqui nessa caminhada que estamos. Sabemos que um dia Jesus vamos voltar. Estaremos em um lugar onde teremos uma vida eterna, uma vida que não haverá outra. Mas nessa daqui, Senhor, é uma caminhada. Que o Senhor nos ajude a ver, meditar, refletir como eu estou conduzindo esse presente que Deus nos dá, que é a vida. Nos dê força, Senhor, e nos dê nas nossas escolhas, ser escolha que honra a Deus e que a vida faça sentido. Amém.